Aqui eu tive que... Ai. Bom, pessoal, boa tarde. Hoje a gente está aqui com o professor Albino Chess Júnior. Agora aprendi o nome dele. O Albino é professor na UEPG, tá? Na Estadual de Ponta Grossa, aí, que é uma das co-irmãs, né, das estaduais. O Albino é doutor em ensino em ciência e tecnologia pela UTF-PR, mestre em computação aplicada pela UEPG, especialista em mídias na educação pela Unicentro e bacharel em engenharia da computação pela UEPG. Como eu falei, ele é professor na instituição e está, né, diretor da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual da UEPG. É isso, né, Albino? É isso aí, Qualquer Cláudio. coisa você complementa, né? O Albino é um entusiasta aí com a IA generativa, e aí eu convidei ele para conversar com vocês. A gente está aqui dentro de uma disciplina de pesquisa em computação, que é uma disciplina que a gente tem no terceiro ano, que basicamente tenta trabalhar assim, as ideias iniciais de como se faz uma pesquisa, né? Então, a elaboração de um projeto de pesquisa, indo aí como uma pré-disciplina antes do TCC, da construção da monografia em si, né? E aí, a ideia da tua fala é justamente pensar um pouco, né, sobre a IA generativa, a escrita acadêmica, direitos autorais, enfim, algumas coisas nessa pegada aí, né? Mas eu vou deixar com você, te passo a palavra e te agradecendo já muito a disponibilidade de estar aqui. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço o pessoal aí também, né? Quando você me fez o convite, foi há 2 meses atrás, eu acho, e aí apareceu esse evento. Eu estou em Foz, gente, então se a minha internet oscilar um pouquinho, eu estou num evento aqui em Foz do Iguaçu, no Rafaim, eu estou fazendo aqui no quarto do hotel, mas quando o Cláudio me convidou há 2 meses e meio, acho que bastante tempo atrás, eu falei, eu não tenho atividade de tarde, eu posso fazer daqui sem problema nenhum, então eu agradeço o convite, e se algo travar aí, vocês me avisem que eu vou estar com o WhatsApp aberto aqui também, Cláudio. Então, se acontecer alguma coisa de travar, qualquer coisa, pode mandar uma mensagem para mim aí no WhatsApp. Dito isso, gente, né? Então, boa tarde. O Cláudio já me apresentou. Esse nome aí vocês podem achar um pouco estranho, mas é que eu estou aproveitando os slides que eu estou usando aqui no evento, sendo bem sincero para vocês. E esse é o título das atividades aqui no evento. E eu acabei pegando essa apresentação agora há pouco e arrumei algumas coisas nela, porque ela está bem atualizada, né? Eu coloquei coisas aí que aconteceram nas últimas semanas, então é uma apresentação que fica mais fácil para eu guiar a minha fala, tentando dar esse foco que o professor Cláudio falou para vocês, de pesquisa científica e tudo mais. Já para vocês entenderem, essa apresentação aí ela vai durar uns 30 minutos, mais ou menos, e aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas, vou mostrar como funciona algumas coisas, como que vocês podem fazer algumas coisas, né, nesse intuito de usar essas ferramentas de IA generativa para ajudar vocês nesse processo. E ao mesmo tempo, gente, a gente refletir sobre algumas questões aí que a gente tem que refletir quando e como a gente está utilizando todas essas ferramentas, tá? Então vamos lá. O Cláudio já me apresentou, gente, mas informalmente eu sou esse cara aí, eu tenho 33 anos, eu sou um filho mais novo aí de uma família pequena, meus pais já são falecidos, esses dois aí da tela são meus irmãos, o Axel e a Ana, e eu tenho um sobrinho, que é o Axel José. Eu sou de Ponta Grossa, nascido e criado lá em Ponta Grossa, e eu sou um entusiasta aí para tentar mudar o mundo de alguma maneira, e se vocês me seguirem nas redes sociais, vocês vão ver que eu só viajo para cima e para baixo. Também as redes sociais hoje é evento, algo de IA e coisas de viagem e comida aí, que é o que eu compartilho em rede social. Mas por que eu tento fazer essa inquietude? Eu sempre falo que eu sou professor e sou empreendedor, e isso fez com que eu quisesse ser professor. Eu entendo que a gente ser professor é o que permite a nossa mudança aí e tentar fazer com que vocês possam pensar diferente também, abrir a visão do mundo de vocês. Formalmente, o Claudio já me apresentou aí. Eu sou eu sou engenheiro de computação, no formado na UEPG, tudo na UEPG. Eu também tenho uma empresa de tecnologia, que é a Psigma, que eu fundei durante a universidade, junto com um calouro meu, e a gente é sócio até hoje. E hoje eu estou como diretor da agência de inovação. Eu assumi em março desse ano oficialmente, então vai fazer 3 meses que eu estou oficialmente lá como diretor de inovação da universidade.
e tentando fazer algumas coisas aí em cima de tudo isso que eu vou falar para vocês também. Dito isso, gente, alguns alinhamentos, né, que eu acho que é importante a gente ter isso. Entendam que tudo que eu vou falar para vocês aqui depende dos nossos contextos. Podem perceber que eu comecei a minha fala falando que eu tenho 33 anos e que a minha família, meus pais são falecidos. Por quê? Porque a gente tem um contexto diferente. Cada pessoa tem o seu contexto e é importante a gente entender isso. O contexto de vocês é um, o meu contexto é outro. E isso implica nas decisões que a gente faz, isso implica nas coisas que são interessantes para nós ou não. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês tem diversas aplicações, mas o importante é vocês não se sabotarem, né? Vocês tentarem pegar uma dessas ferramentas, tentarem usar, e depois vocês pegam outra ferramenta e por aí vai, e isso vai funcionando. Em qualquer momento, se vocês quiserem, eu acho que nesse formato não vai ser tão fácil, mas eu tô com o chat aberto aqui, enfim, acho que o microfone de vocês está aberto também. Vocês podem me perguntar e todo esse material vai ser disponibilizado, tal como essa gravação. Depois eu passo esses slides para o professor Clóvis aí e chega até vocês, tá? Então não se preocupem muito em anotar as ferramentas, e eu vou ser bem didático. Para começar, gente, eu gosto de fazer esse contexto aí. A gente começa a falar que a gente descobriu que o ChatGPT foi usado, um professor descobre que o aluno usou o ChatGPT no trabalho. Meu Deus, isso pode, não pode? Aí a gente começa a olhar para a pesquisa científica em si, e você olha lá, as maiores editoras, tipo a Nature, já tem uma política de inteligência artificial para as suas publicações. Então, se o autor quiser utilizar, é permitido, mas existem algumas diretrizes, existem algumas coisas que a gente tem que pensar sobre. E isso está andando nessa vertente. Inclusive, hoje, eu fui convidado aqui no evento para participar de um comitê estadual para desenvolver uma política de IA dentro do Estado, pensando nisso, na educação, pensando em como que a gente pode usar isso e tirar um pouco esse medo também, né? Porque vocês, como alunos, ficam naquela... eu posso, consigo utilizar, é plágio, não é plágio. Nós, como professores, ficamos naquela... isso facilita a minha vida em algumas coisas, mas aí eu não estou trabalhando porque isso facilitou a minha vida. Então, a gente tem que pensar sobre isso, e o meu objetivo principal na fala toda aí, a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá? Aí é importante a gente entender, gente, que essa mesma IA, ela está revolucionando muitas coisas. Quando a gente olha para o nosso mundo educacional aí, o contexto que a gente vive na universidade, na pesquisa científica, ela também está impactando muitas coisas, né? E ela é extremamente importante para o futuro disso. E eu vou tentar mostrar para vocês por que isso é tão importante. Dito isso, eu vou começar minha fala falando para vocês um pouquinho sobre alguns contextos. Depois a gente vai ver alguns conceitos de IA de maneira bem superficial, tá, gente? Só para deixar todo mundo na mesma página. Eu vou falar especificamente do ChatGPT e as diversas versões, inclusive da última, que faz 2 semanas que foi lançada. Vou falar alguns desafios de implementação disso. Vou falar de engenharia de prompts, que é a grande sacada que vocês têm que entender para facilitar a vida de vocês. E eu vou mostrar algumas aplicações aí no final, tá? Para começar, gente, vamos olhar um pouquinho para a história, tá? E aqui eu sempre gosto de usar esse vídeo do Bill Gates aqui, que é um vídeo de 1995, tá? Ele está em inglês, mas ele está legendado. Se caso vocês não consigam escutar, me avisem, tá? Mas eu acho que está ok, eu compartilhei o áudio aqui pelo computador. But you know, I think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but you know, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There is a difference. It's not a huge difference. What is the difference? You can listen to the baseball game whenever you want. Right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals. Exactly. Então, pessoal, acho que vocês conseguiram escutar bem aí. Eu gosto de mostrar esse vídeo porque esse cara aí, talvez vocês não conheçam, quem está entrevistando o Bill Gates ali, o David Letterman, né? Ele era o Jô Soares, aí, o cara dos talk shows nos Estados Unidos.
E nessa entrevista do David Letterman, ele está perguntando sobre a internet. E isso é em 95, tá? O Bill Gates já sabia tudo o que ia acontecer, e aí o pessoal tá ironizando ele, dando risada, como se não fosse uma coisa importante, não fosse uma coisa que fosse realmente ser desenvolvida aí. E isso desenvolveu um monte disso até hoje. E esse mesmo Bill Gates aí colocou dinheiro na IA, e a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Por que eu gosto de mostrar isso, gente? Porque na nossa vida, né? Eu sou do tempo que quando eu estudei, né? Falando, eu sou do tempo, parece que eu sou bem idoso. Eu não sou, né? Uma pessoa idosa, não sou, mas eu estudei com Barça, tá, gente? A minha formação foi feita com Barça, com papel almaço, e você copiava no papel almaço, da Barça no papel almaço. Depois veio a internet, né? A calculadora, várias coisas mudaram na nossa vida aí, celular. E sempre a gente teve esse desespero, assim, meu Deus, isso vai mudar a forma que a gente faz as coisas, isso... E a gente se adaptou, tá? Essa é a primeira coisa, a gente sempre se adaptou a todo esse processo. Dito isso, é importante a gente entender que quando algo se torna parte da nossa vida, como a IA generativa está se tornando, é por dois motivos principais. Um é na questão da técnica, que é quando a ciência evolui, a gente consegue desenvolver artigos científicos e tudo isso, e isso faz com que a ciência evolua. E isso melhora a nossa qualidade de vida, que é esse o principal objetivo da ciência. E na adoção, que a gente começa a usar alguma coisa e aí por as pessoas estarem utilizando, eu também utilizo, né? Eu vou na manada. Só para vocês terem uma noção, o ChatGPT, quando ele foi lançado oficialmente, ele demorou 5 dias para ter 1 milhão de usuários. Se eu olho outros aplicativos famosos aí, serviços famosos, tipo Netflix, demorou 3 anos e meio. Spotify, 5 meses, né? Eles em 5 dias o ChatGPT conseguiu essa marca. E ano passado, em maio, ele teve um pico de 1,7 bilhões de acessos únicos, ou seja, 1,7 bilhões de pessoas diferentes no mundo acessaram o ChatGPT em maio de 2023. Isso é muita gente, tá? É muita coisa mesmo. Por quê? Porque se a gente considerar que no mundo tem 7 bilhões de pessoas, aproximadamente dessas, 4 bilhões e meio têm acesso à internet, que para você poder acessar o ChatGPT, você tem que ter acesso à internet, é 40% aí, mais ou menos, da população mundial acessou já o ChatGPT naquele mês de maio do ano passado. É importante a gente entender também que quando a gente fala de tudo isso, a gente tem que tomar cuidado com o hype, né? Quando vocês escutam esse termo hype, ele tem a ver com essa ideia do hype cycle, que é da Gartner, que basicamente é o quê? Quando uma tecnologia entra na nossa vida, uma ferramenta, alguma coisa, a gente tem um gatilho. E aí a gente tem um pico de expectativas e depois a gente desce. E aí o vale da desilusão. E se ela passou o ladeira da informação, a gente tem o planalto da produtividade. Ou seja, é quando efetivamente aquela tecnologia faz parte do nosso dia a dia e ela se torna produtiva e a gente incorpora ela em nossas vidas. Estou dizendo isso porque, se você comparar com outras, por exemplo, quem que tem TV 3D? Eu tenho, gente. Eu comprei com um dos meus primeiros salários. Por quê? Porque eu achei. Quantas vezes eu usei na minha vida? Uma. E olha lá. Esse ano que eu me mudei, eu lembrei que eu tinha TV 3D porque eu encontrei os óculos. Nunca mais eu tinha usado aquilo. A minha TV já tem uns 15 anos aí, 13 anos mais ou menos. E nunca mais usei, né? Você pega o próprio Blu-ray, né? Você pega o Segway, essas coisas criadas pelo ser humano não pegaram, não foram. Então a gente teve aquele pico, nossa, todo mundo vai andar agora na rua com o Segway. É somente segurança aí, segurança de tem pessoas que criaram o próprio Kinect que está aqui. Ele é um negócio muito bacana, mas não foi comercialmente viável, no sentido não vendia. E tiraram, a Microsoft parou de fabricar. A tablet, né? Eu tenho tablet, tenho, mas a maioria das pessoas nem usa tablet, porque ou faz o celular ou faz o computador. Com esse contexto na cabeça, gente, é importante a gente entender que tudo isso de IA, e vocês têm essa noção, não é novo, né? Ela tem mais de 70 anos, o conceito em si, teve várias coisas que foram desenvolvidas durante o tempo. E eu quero que vocês olhem duas coisas aqui. Uma é o Roomba, de 2002. Né? O Roomba é o aspirador, o robozinho aspirador nosso. Isso já está disponível para muita gente, né? Já baixou o preço bastante, mas a primeira versão comercial é de 2002, tá? E aí, se você olha os assistentes, Siri, até veio falar comigo, meu aqui, da Apple, é 2011. Alexa, da Amazon, 2014. Então, isso já tem mais de 10 anos, gente. E tudo isso usa IA para fazer alguma coisa.
O que é esse usar IA? E aqui é importante entender que a gente tem a IA forte, a IA fraca, a superinteligência, a gente pode chamar a fraca de estreita, que basicamente é o que a gente ensinou ela, tá? Então é um sistema especialista, é o que a gente ensinou e faz o que o ser humano ensinou aquela IA a fazer. Aí a gente tem a geral artificial, que seria a ideia dessa IA forte, que seria pensar como a gente. Então, conseguir fazer uma capacidade computacional tal como o nosso cérebro consegue fazer conexões. Isso não existe ainda, existem algumas pesquisas, algumas coisas andando numa vertente que está chegando nesse ponto, mas é uma dúvida, a gente não sabe cientificamente para falar se vai existir ou não vai existir. E tem a superinteligência aí, que seria a ideia da singularidade, que é quando passa, né? Aquela IA que está acima de nós. E aqui, gente, a gente tem que entender que isso não existe, isso é ficção científica. E as coisas que saem por aí falando, nós vamos conseguir fazer daqui a 100 anos, 200 anos, isso também pode ser marketing, para tentar incentivar a pesquisa só e conseguir dinheiro para financiar isso. Tá? A gente não tem nada cientificamente falando que a gente vai conseguir fazer isso ou não hoje, tá? Em 2024. O que a gente tem, então, é isso aqui. Essa é a inteligência fraca, que é a estreita, que a gente ensinou. É baseado em machine learning, deep learning, como a gente ensinou aquela máquina a fazer alguma coisa a partir do que a gente sabia. Isso está aplicado em várias áreas, né? Se você olha para o Google Maps, para o Waze, várias ferramentas de e-mail aí, isso tudo já tem IA incorporada faz muito tempo. Se a gente olha para a educação, a gente vê sistemas de tutores inteligentes, Learning Analytics, visão computacional aplicada para corrigir prova, por exemplo, chatbot automatizado para ser teu tutor, coisas do tipo. Por que isso viralizou da forma que viralizou e está um monte de gente olhando para isso e fazendo um monte de ferramentas diferentes? Isso tem a ver com rede social, gente. Ah, professor, mas isso não tem nada a ver com rede social. Sim, senhor, tem, tá? Sim, senhora. A rede social fez o impulso que isso precisava para explodir, tá? Quando você olha para essas ferramentas de imagens que viralizaram nas redes sociais, aí, inclusive eu tenho o Albino aqui, que eu pedi meus dados para fazer isso, Lensa, é de 2016 o aplicativo, gente, que eu fiz essas duas imagens de cima. Aí, ano passado, viralizou de volta um Remini, é de 2019. Os artistas, as atrizes mostraram e várias coisas fluíram a partir disso. E tem várias ferramentas em cima disso. O ChatGPT é uma dessas ferramentas, tá? É um modelo, no final das contas, e ele significa o quê? Generative Pre-trained Transformer, ou seja, é um transformador generativo pré-treinado. A gente treinou ele com alguma coisa e ele gera a partir de algo usando um transformador. Importante entender que o GPT-3, que foi quando viralizou tudo aí, ele estava treinado com dados até setembro de 2021. Quais são esses dados? É a ideia de você pegar dados da internet, de sites, Wikipédia, livros e várias outras coisas aí, Twitter. É por isso que o Twitter fechou, o Elon Musk fechou o Twitter, porque era uma grande fonte de informações para essas ferramentas que basicamente você não pagava para ter, você consultava e pegava essas informações. Então tem várias coisas que acontecem por trás aí. Todo esse modelo ele é baseado no Attention is All You Need, de 2017, que é um artigo científico, um paper, e esse artigo, todos os autores são da onde? Da Google. ChatGPT é da OpenAI. OpenAI é financiado pela Microsoft, tá? Então, é interessante entender que isso é até um exemplo de inovação aberta, né? Foram mais de 3 mil pesquisadores em 2017, e o artigo que foi publicado, acho que tem 20, que eram os coordenadores, 20 autores, todos são da Google, que é a galera que desenvolveu o modelo que está por trás do ChatGPT, o primeiro modelo. O modelo do ano passado também já está disponível nesse outro artigo, nesse outro paper, que é o Training Language Models to Follow Instruction with Human Feedback. Então, que é o modelo 3 e 4, ele tem um feedback humano, que eu já vou explicar para vocês, que fala se isso é bom ou se isso é ruim. Tá? Então, tem uma timeline desses modelos aí, o primeiro deles de 2018, que é baseado no Attention User Unit, e as coisas vão evoluindo até 2023 com o GPT-4, e agora com o GPT-4o, que eu já vou falar para vocês. O que é essa IA generativa? São grandes quantidades de dados que são usados para treinar. Elas têm o recurso do feedback humano, que é o RLHF. Então, é um ser humano que validou as saídas para melhorar o índice de acerto dessa IA, desse modelo. E esses modelos são capazes de gerar texto, vídeo, áudio, imagem, enfim, uma infinidade de coisas, tá?
O GPT em si, gente, essa evolução que ele teve durante todos esses anos, é importante olhar isso aqui. Ó. O GPT ele foi treinado com 117 milhões de parâmetros, então pensem vocês tendo acesso, né? Vamos fazer uma analogia aqui bem didática, que eu sei que não é assim que funciona, mas só para a gente tentar entender melhor. 117 milhões de palavras. Se você estudou isso, você vai saber bastante coisa. Aí você estuda 1,5 bilhões de palavras. Você sabe mais coisas ainda, né? E você está fazendo conexões no teu cérebro sobre isso. Depois, no GPT-3, você estuda 175 bilhões de palavras e faz essas conexões. No GPT-3, você faz o quê? Você estuda 1,3 bilhões de palavras em português, 6 bilhões de palavras em inglês e 175 bilhões de palavras em espanhol e relaciona tudo. E aí você começa a ter um professor lá te dando um feedback de várias áreas. Ele fala, ó, isso aqui que você está falando está certo, isso aqui está errado, isso aqui você pode fazer assim. Que é o RLHF, que é o feedback humano. Então é alguém validando as saídas. O resultado, né, de acordo com o tempo, com esse feedback e com a quantidade de coisas que você estudou, vai ser muito bom. O 4 tem o feedback humano e é mais de 1 trilhão de parâmetros, não se sabe ao certo como isso tudo foi montado. Eu estou falando isso, gente, porque esses modelos estão evoluindo diariamente e eles estão melhorando muito o índice de acerto. O 4O, que foi lançado há 2 semanas, ele foi lançado dia 3 de maio, então 15 dias, exatos 15 dias atrás, ele está treinado com dados até outubro de 2023. E só para vocês terem uma noção de como esse modelo é muito bom, ele conseguia responder antes 488 palavras para você em 1 minuto e 10 segundos. O 4. O 4O consegue fazer isso em 12 segundos. Então, diminuiu muito o tempo, gente, tá? A eficiência desse modelo é muito mais rápida. Ele tem uma capacidade multimodal, que é a grande sacada de tudo isso. Essa capacidade multimodal é eu conseguir integrar texto, imagem, som, vídeo, tudo, tá? Esse modelo foi treinado não só com texto, mas com vídeo, imagem, e é por isso que ele permite que você pegue o teu celular, use o vídeo e ele te responde em tempo real o que está acontecendo e interage com você, tá? Ele tem muito mais ferramentas de customização e pode ser melhor escalável aí. Para a gente entender uma das funcionalidades desse modelo, gente, eu tenho um vídeo aqui, bem rapidinho, eu não vou passar inteiro, tá? Só para vocês entenderem. Ele é baseado, inclusive, no vídeo que foi utilizado na demonstração no dia 3 de maio, que mostra essa ferramenta no aplicativo, vai mostrar eu gravando minha tela, igual eu estou aqui na chamada, e aí eu gravei a tela do meu celular ao mesmo tempo, usando o aplicativo do ChatGPT. Deixa eu só dar play aqui. Chat, preciso que você atue como intérprete. Eu estou conversando com uma pessoa que fala inglês e eu falo português. Então, quando eu falar português, você traduz para o inglês, e quando você ouvir inglês, você traduz para o português, ok? Claro, posso ajudar com isso. Vamos começar. O que você gostaria de dizer? Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como a inteligência artificial está transformando a educação. Você sabia que a IA pode personalizar o aprendizado de cada aluno? Hi, how are you? Today we're going to talk about how artificial intelligence is transforming education. Did you know that AI can personalize learning for each student? Really? How does that work? Sério? Como isso funciona? Sim, a IA pode analisar o desempenho de cada aluno e adaptar o conteúdo e a dificuldade das atividades de acordo com as suas necessidades. Isso ajuda a manter os alunos engajados e a melhorar os resultados de aprendizagem. Yes, AI can analyze each student's performance. E aí vai, né, gente? Ele vai traduzindo em tempo real, então eu usei ele como assistente de tradução. E isso é incrível, gente, tá? Você vai poder efetivamente se tornar os filmes lá, igual o Her e outros filmes aí, que você tem uma IA que consegue conversar com você em tempo real e processar isso em tempo real. E isso aqui é um processamento em tempo real, tá? Então, tem diversas aplicações desse tipo de coisa, tá? Eu já vou mostrar algumas coisas para vocês aí. Deixa eu avançar aqui. Importante entender que isso é uma briga entre as Big Techs aí, né? A OpenAI é financiada pela Microsoft, a Google é a Google, né? E correu atrás de tudo isso e tem muita coisa acontecendo. Google foi atrás, criou o Gemini, que é baseado no Bard e em outras coisas que já aconteceram aí, e o modelo deles é matematicamente, os resultados estatísticos são muito bons, mas ele não tem tanta aquela adoção como teve o ChatGPT, entenderam? Então isso
muda toda a regra do negócio. O ChatGPT é da OpenAI. O Claude é da Amazon, da Anthropic. A Amazon comprou a Anthropic. O Pi, ele é de engenheiros que saíram dessas outras empresas e fundaram a sua própria IA generativa. Esses 4 modelos que estão na tela são modelos de IA generativa que criam a partir de uma entrada, de um prompt. Todos eles funcionam de forma gratuita também, tá? Tem as versões pagas, mas todos eles funcionam de maneira gratuita. Ah, professor, mas é a Meta, o Facebook, o Mark Zuckerberg não está fazendo nada. Ele está fazendo o Llama, né? Já está no Llama 3. O Llama 3 foi lançado há um mês atrás, aí, mais ou menos, né? Essa época aí todo mundo lança vários modelos, várias coisas. E isso, no dia que eles anunciaram, eles mostraram integrados no seu WhatsApp, no seu Instagram. Então, pensa você poder ter um resumo daquele grupo que você não consegue acompanhar. Você vai ter essas funcionalidades dentro do próprio WhatsApp, vai estar integrado dentro da tua ferramenta, tá? É por isso que eles já estão liberando esses filtros e categorização que tem, que é para poder facilitar isso. Inclusive, eles liberaram em versão beta na América do Norte já para teste, tá? Então, isso já vai estar integrado. Você não vai precisar ir no ChatGPT criar um post do Instagram. Você vai ter uma ferramenta dentro do próprio Instagram para fazer isso, que é o Llama, tá? Os resultados são bem interessantes. Aí aqui, gente, a gente tem que pensar em algumas coisas, e essas coisas são as questões éticas, tá? Muita gente foi bloqueando isso no começo, aí teve questões, por exemplo, Hollywood, roteiros, tudo feito com IA. Você pega essa revista alemã que publicou uma entrevista do Schumacher, que foi feita usando o ChatGPT, inclusive semana passada eles perderam a ação sobre isso. Começo do ano, no Rio de Janeiro, a gente teve casos bem sérios sobre nudes, né, que foram fake nudes, criaram perfis falsos, fotos falsas de algumas meninas da escola, e isso gerou toda uma exposição e todo um problema. Tem toda uma questão de regulação correndo aí para tentar chegar em algum lugar, para tentar fazer isso andar de alguma maneira. Tudo isso, gente, é bem complexo, tá? É uma complexidade, e o complexo aqui não é só você entender a IA generativa e como isso funciona, mas também você entender tudo que está por volta disso. Tem uma concentração de poder gigantesca, né? Isso está nas mãos das Big Techs, Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Xiaomi, e ali as 2 chinesas e as 5 principais que são donas de tudo, né? Vocês acham que vocês usam esse Google Teams de graça? Não, a Microsoft está monitorando. Nós usamos o Gmail de graça? Não, o Google tem acesso a todos os nossos dados. Então, os dados são o valor, os dados são o poder, tá? Existe um uso indevido gigantesco se a gente já cai no golpe do Pix com texto. Imagina você receber uma foto ou um vídeo de um familiar teu pedindo dinheiro. Como que você vai falar que é ele ou não é ele, né? É importante que a gente entenda que a gente tem que desenvolver senso crítico para poder lidar e trabalhar com tudo isso. Entender que isso é uma caixa preta, a gente só vê o resultado e não sabe exatamente como está funcionando por trás. Pensar nas questões de PI, de propriedade intelectual e privacidade, porque isso foi criado por outras pessoas. Essas pessoas criaram esses textos, essas pessoas criaram esse conteúdo que foi utilizado para treinar a IA. E essas pessoas estão ganhando algo com isso? Não. Então, mas o conhecimento era delas. Lembre que são seres humanos que treinam, né? Então, as pessoas que criaram um mecanismo de treinar estão ganhando dinheiro, mas as pessoas que criaram o conteúdo não, né? Então, tem que pensar sobre isso, e a gente tem que tomar muito cuidado para não virar dependente tecnológico, né? Se vocês olham o que a OpenAI está fazendo, o ChatGPT 4o, com todas as funcionalidades, serão liberados, tá? Para todo mundo, de graça. Por quê? Porque eles querem que a gente use, vire dependente, e depois eles aumentam o valor. Depois eles começam a cobrar, porque daí eles já criaram o perfil da pessoa que precisa da ferramenta, né? Então, tem que tomar cuidado com isso e saber que estão fazendo isso. O que a gente pode fazer com isso? Um monte de coisa, tá, gente? Tem um monte de possibilidades. Eu posso fazer resumo, eu posso fazer textos, eu posso fazer bastante coisa aí. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, mas a gente precisa entender como que a gente usa isso, como é seguro usar isso, tá? E o que eu vou usar para falar isso são alguns materiais aí que foram publicados pela Unesco, e a Unesco acho que foi o primeiro grande órgão mundial assim que tomou um cuidado bem grande de tentar dar uma diretriz, um caminho para a gente poder seguir nesse sentido. E aí eles publicaram num desses reportes esse fluxograma, que fala sobre quando é seguro usar o ChatGPT. Eu traduzi ele aqui e eu entendo que ele se aplica para qualquer IA generativa que a gente use, tá? Então, se eu quero usar uma IA assim,
eu vou começar lá no início. Me importa se o resultado vai ser verdadeiro? Se você não se importa se o resultado é verdadeiro, eu estou fazendo alguma coisa aqui que não vai ser relevante se é verdade ou não é verdade a saída. É seguro usar. Se você se importa com o tipo do resultado, se é verdade ou não, você tem experiência ou você conhece alguém para verificar se essa saída ela é precisa? Se você não conhece ou não tem essa segurança, esse conhecimento, não é seguro usar. Se você conhece ou você consegue validar isso, você é capaz e está disposto a assumir total responsabilidade legal, moral, por precisões? Porque em algum momento isso vai ser regularizado, gente, isso vai ser legalizado. E aí, né? Como que vai funcionar isso, né? Como que eu uso isso no meu trabalho? Eu posso usar, não posso usar? E se isso der algum problema alguma vez, algum momento, eu estou disposto a entender isso e enfrentar isso? Sim, é possível utilizar, sempre verificando se a saída é verdade ou não, usando conhecimento científico, usando bom senso, tá? Dito isso, gente, como que a gente solicita algo? Usando prompts, né? Os prompts são a sacada de tudo, que é a forma que a gente pergunta algo, e todas essas IAs generativas funcionam a partir de prompts. Existem vários frameworks que seriam prompts, modelos de como que você pode usar isso. Tem várias listas de prompts prontos e tudo mais. Mas eu entendo que se a gente consegue pensar de alguma maneira, melhora a forma da gente se comunicar com essas IAs. O modelo que eu sempre falo é esse modelo dos 5S, que é um modelo bem genérico e didático, tá? Por quê? Porque ele fala de eu definir um cenário, eu ser específico, eu simplificar a forma que eu estou pedindo algo, eu estruturar a saída e eu compartilhar feedback, tá? Aqui está traduzido isso. Eu já vou mostrar para vocês na prática aí no ChatGPT. Mas sendo assim, o que é mais importante? Já dizia Sócrates, né? A pergunta é mais importante do que a resposta. Então, se eu aprendo a fazer as perguntas corretas, eu vou ter as melhores respostas. Tem um monte de ferramentas, tá? Tem várias coisas acontecendo aí. Eu vou falar de algumas para vocês aqui, tá? E eu vou, em vez de usar o slide, gente, eu vou compartilhar aqui, minha tela já está compartilhada, na verdade. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Então, deixa eu pegar uma janela aqui nova, deixar para cá. E eu vou mostrar algumas coisas. A primeira que eu quero começar a mostrar para vocês, gente, é o chat PDF. Então, vamos pensar melhor. Vamos começar com o GPT aqui. E vamos pegar uma realidade de vocês aí. Vocês vão perceber que eu tenho todas as versões aqui do GPT, porque eu pago, são $20 por mês, tá? Mas a promessa da OpenAI, há 2 semanas atrás, é liberar tudo isso para todo mundo, tá? Eu vou usar o gratuito, eu não vou usar o 4.0 aqui, nem o 4, eu vou usar o 3.5 para deixar acessível para todo mundo. Aí percebam o que muda aqui, né? Quando eu clico no 3.5, eu não tenho a função de colocar um anexo, né? Não apareceu aqui o botãozinho. Se eu mudo para o 4 ou para o 4.0, aparece a possibilidade de eu colocar um anexo, tá? Isso muda tudo o jogo. Mas vamos usar o 3.5 aqui. Aí, por exemplo, né, se a gente olha para o nosso framework aqui, que eu acabei de falar para vocês, né? Pense no cenário, seja específico, simplifique sua linguagem, estrutura a saída. Vamos pensar em uma forma que né? Então, eu sou um professor universitário já graduado em engenharia de computação. Estou fazendo um curso de... Vou dar um exemplo genérico aqui. Pedagogia. E necessito realizar meu TCC. Então, percebo que eu dei um contexto, né? Eu não simplesmente escrevi, faça um TCC para mim. Eu falei para ele que eu preciso realizar alguma coisa nesse sentido, né? Então, o que eu vou fazer a primeira coisa, né? Eu estou pensando em estruturar o meu pensamento e a minha ideia. Então, eu tenho uma ideia, a minha ideia vou escrever, né? A minha ideia, vou falar melhor, a minha temática é sobre
tecnologias assistivas e educação para pessoas com deficiência. Sugira uma estrutura de TCC. Ela deve possuir todas as seções sugeridas pela ABNT. Olha a loucura, gente. Então, eu dei um contexto, né? Eu estou tentando ser simples na forma de falar. Expliquei qual que é a minha temática e eu estou estruturando a saída. Eu pedi que tenha uma estrutura de TCC e que seja de acordo com a ABNT. Tá? Se eu der Enter. Então, ele está seguindo a ABNT, que é aquilo tudo que vocês veem nos manuais lá, né? Tem que ter capa, folha de rosto, resumo, abstract, lista de abreviaturas, sumário, introdução, fundamentação teórica, desenvolvimento. E aí percebam que aqui eu não estou fazendo o meu TCC usando IA apenas. Eu estou pedindo para estruturar, para eu conseguir vincular minhas ideias. Né? Eu não posso ficar só gerando texto aqui dentro, gente. Isso não vai fazer sentido nenhum. Eu tenho que usar isso de uma maneira que me ajude, como uma ferramenta. Quem está fazendo sou eu. E aí ele está me dando toda a organização. Ah, professor, mas o meu orientador vai fazer isso. Pois é, né? Então, o teu orientador, se ele realmente vai ser um orientador, ele vai te ajudar a você estruturar o teu trabalho. E é exatamente isso que eu acabei de fazer. Por que eu fui fazer essa pergunta? Porque eu oriento, então eu sei como funciona. Fundamentação teórica, conceitos e definições, histórico e evolução, legislação relacionada, impacto das tecnologias, desenvolvimento, apresentação e análise dos casos, discussão sobre os benefícios, possíveis estratégias, metodologia, resultados das discussões, conclusão, referências e anexos. Tá, professor. Vocês entenderam que esse chat agora, é por isso que tem uma timeline que aparece aqui, gente. Porque a gente tem um contexto nesse aqui, que é o contexto desse meu TCC. Então, tudo que eu interagir nesse chat está dentro desse contexto que eu coloquei. E aqui eu posso evoluir isso, né? Se vocês virem aqui, escrever assim, sugira uma... Ó, escreva a sessão de... Escreva a sessão de conceitos e definições tecnologias com 1000 caracteres. Cite, referencie e cite autores. Ao fim, apresente o texto com as citações e as referências no formato ABNT. Ele vai fazer? É uma IA generativa. Ele faz de acordo com o que a gente pediu. Tá? Então, ele vai responder e está feito. Ah, professor, está perfeito. Vocês têm certeza que está perfeito? Será que isso aqui existe, gente? Será que se Silva, M. Silva, existe? E é aqui que é o senso crítico, e é aqui que vocês erram. Vocês só querem pegar isso aqui e copiar. Texto. Pessoal, texto. É gerador de lero-lero. Já existia. Isso aqui também gera lero-lero no final das contas. O que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que construir a partir dessas ideias. Né? Então, isso aqui existe. Eu não sei se existe. Porque o ChatGPT 3.5, ele foi treinado com uma base e ele está usando a partir disso. Ele não sabe se isso aqui é verdade ou não é verdade. Se eu pedir para tentar validar isso aqui, eu joguei no Google. Tecnologia assistiva, recursos de conclusão, editora Vozes. Não me parece ser verdade isso aí, não. Silva M. Silva, Revista Brasileira de Educação Especial. Volume 27, é o volume 26, 311, 26. Volume 27, número anterior, 26. Teoricamente é aqui. Tem que ver se existe esse artigo. Não existe. Eu estou na revista que ele usou. Por quê, gente? Porque ele foi treinado com isso e ele gerou a partir do que eu fiz. E é aqui que é o ponto, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu devo usar para me ajudar a estruturar, eu devo usar para melhorar meu texto. Não tem problema, na minha visão, errar, eu usar por causa disso. O que a gente tem que ter é esse senso crítico de como usar isso. Entender que isso aqui eu pedi para ele gerar. Olha o meu prompt, gente. Ao fim, apresente referencie e cite autores. Eu não tenho como saber se isso é real, se esses autores são bons ou não, se são verdades, são relevantes, etc. Quem faz isso é a gente, o ser humano.
Daí, o que eu posso fazer? Por exemplo, vou fazer bem um negócio. O que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso vir aqui, vou melhorar isso, né? No Google Acadêmico. Tá? Eu posso usar qualquer base aí, né? Base científica. Eu vou usar o Google Acadêmico, que fica mais simples para a gente fazer isso. E eu vou colocar aqui, ó, tecnologias assistivas. Aí eu vou vir aqui. Ele vai me dar artigos, tá? Eu vou pegar aí desde 2020, que seriam os mais atuais. E tá aqui, ó, utilização das tecnologias assistivas para alunos surdos em tempo de pandemia, um estudo introdutório. Vou pegar esse artigo. Tem o resumo, normalmente a gente lê o resumo, né? Aí tem as citações, eu posso vir aqui pegar o PDF e ele vai me dar o PDF aqui, que deve ter umas 20 páginas aí, eu acho. 25 páginas aqui. Tá aqui o PDF. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ler isso, vai ver o que faz sentido para nossa pesquisa, como que isso me encaixa. Aí aqui, gente, aqui a gente tem que usar as ferramentas. Não faz mais sentido a gente ficar lendo 200 mil artigos sem saber se eles são importantes. Olha o que eu falei. Não faz sentido ler 200 mil artigos sem saber se eles são realmente importantes para nossa pesquisa. O que eu posso fazer, gente? Eu encontrei, né? Eu tenho que ver se isso aqui faz sentido para mim. Eu posso vir aqui, baixar isso aqui e abrir uma ferramenta tal como o Chat PDF. E aí, o que eu consigo fazer no Chat PDF? Conversar com o PDF, o nome já diz isso. Aí eu venho aqui, jogo esse artigo. E aí, olha o que está acontecendo. Ele vai abrir o artigo e ele já me deu um chat para começar a falar com esse artigo. Se você jogar um artigo em mandarim, um artigo em inglês, ele vai interagir com você no idioma inicial e é só você pedir. Eu quero interagir em português, por exemplo. E ele vai interagir com você em português, traduzindo automaticamente. E aqui, gente, é a sacada, né? Eu estou falando de tecnologias assistivas nesse meu texto. Eu preciso montar alguma coisa que tenha a ver com isso. Então, eu posso pedir aqui, sumarize os principais pontos do artigo. Ele vai me dar um resumo. Está explicando aí. E o legal disso é que ele está usando um artigo que eu dei como base, tá? Então, a base dele é usar esse material, é usar esse artigo. E está aqui. Qual é o conceito de tecnologia assistiva utilizado pelos autores? Aí, ó, os autores utilizam o conceito de tecnologia assistiva para se referir a ferramentas, equipamentos e recursos. Ok. Gere uma citação sobre isso, já com a referência no formato ABNT. Tá aí. Cria a referência no formato ABNT. Já criou? E aqui eu posso ir brincando, gente. Aí eu posso vir aqui, por exemplo, né, pegar essa citação aqui, né, e nesse contexto que eu não tenho certeza falar as referências utilizadas não existem. Utilize as que irei passar. Então, você entende que você está usando as ferramentas para você ler os artigos, para você resumir os artigos, para você encontrar os conceitos que você precisa, trazer as relações que você precisa, e você pode usar o ChatGPT para te ajudar a estruturar, a juntar isso, a fazer sentido, né? Então, isso é ferramenta, gente, não tira a nossa capacidade de pensar. Eu acho que ficou bem claro para vocês aqui que a gente tem que usar essas ferramentas desse jeito. Deu para entender, gente? Não sei se alguém tem alguma dúvida nisso, né? Eu dei um exemplo bem simples aqui, pelo tempo que a gente tem, mas eu acho que faz sentido, né? Eu acho que é uma coisa bacana aí de entender. E tem um negócio, gente, que ferramentas de IA que podem ajudar vocês aí. Se vocês tiverem pergunta, pode fazer, gente, tá? Se quiserem comentar alguma coisa, enfim. Que é o Consensus, por exemplo. O Consensus é uma IA que conecta nas bases para fazer essa relação entre artigos. Então, por exemplo, eu encontrei um artigo de assunto X e eu quero saber o que se relaciona com isso e quais têm mais relevância. Eu posso usar o consenso para fazer isso. Eu coloco aqui o que eu quero, então eu posso vir aqui, eu vou ter que colocar em inglês, né? Assistive Technology.
Já aparece, ó, como que as tecnologias assistivas podem ajudar os viajantes cegos. Pode ser. Pode. Aí ele está me dando algumas coisas nesse sentido e ele dá um study snapshot aqui, né? Então ele já me dá quais são os artigos, as 188 citações de 2013. Se eu clico aqui no study snapshot, ele já me mostra com quantas pessoas foram feitas, quais são os métodos e etc. Por exemplo, esse aqui foi uma revisão, por isso que não tem população. Esse aqui também não tem. Esse foi com autismo. Esse é 2009. E se você faz o cadastro, você pode ir salvando, você pode pedir para ele sintetizar, você pode relacionar. Gente, isso ganha muito tempo para você achar os materiais mais relevantes, para você fazer o teu referencial teórico, para você não ficar simplesmente copiando e colando do ChatGPT. Tá? Então, tem que usar essas ferramentas para facilitar a nossa vida. Tá? Dito isso, gente, são 4h11, né? Eu tenho mais 9 minutos. Eu quero mostrar para vocês 2 outras coisas aqui, tá? Pensando que vocês fizeram todo o TCC de vocês, conseguiram usar as ferramentas para facilitar, para discutir, para melhorar o texto, usando com cuidado, usando com ética, usando com coerência e sabendo que vocês estão usando. Ah, professor, mas eu tenho que citar isso. Gente, se vocês colocarem aqui, ó, citação do ChatGPT na BNT. Já tem lá como a gente referencia. A grande questão da IA e da regulação da IA é a gente saber que foi usado IA. E vocês têm que referenciar. Aqui, ó, tá um exemplo. Ah, esse texto inteiro foi gerado com IA. Então você vai ter que falar que o texto inteiro foi gerado com IA. Ah, isso é plágio? Isso não é plágio. Mas você tem que ter essa noção de que você está usando IA para fazer isso. E já tem como citar isso, tá? Tanto em todos os formatos. Ah, eu usei o Gemini da Google. Mesma ideia, gente. Vai funcionar da mesma maneira e eu vou ter tem como citar isso, e a sacada é ter transparência, né? A regulação, ela vem nesse sentido de ter transparência de como usar a IA, de como que a gente pode usar isso, e nós temos que ter esse cuidado. Aí vocês terminaram tudo, entregaram, vocês vão ter que fazer a apresentação. Aí tem ferramentas como o Gama, gente. Vocês já devem conhecer, alguns de vocês, eu acho, que basicamente você consegue importar um texto, né? E ele faz a apresentação em cima do texto. E você também pode gerar o conteúdo tudo do zero, tá? Então, a partir dessa ideia de criar, de gerar um conteúdo digital, alguma coisa, e isso for gerar uma apresentação. Então, por exemplo, eu não vou importar o texto, eu vou começar do zero aqui, usando IA, e eu posso colar o meu texto, criar os tópicos no GPT e jogar para cá para gerar, e eu vou gerar. Tá? Eu vou colocar aqui um tema qualquer, tá? Tecnologia assistiva e IA. Só para vocês verem como funciona. Aí ele vai gerar um esboço. Esse esboço é para a gente ter noção, né? Eu posso mudar aqui, mudar o texto, mudar. No grátis ele faz 8 slides só, que seriam 8 páginas. Eu posso definir a quantidade de texto, como que eu quero as imagens, enfim. E eu vou clicar aqui em continuar. Definir o tema. Layout, usar esse verdinho. E clico em gerar. E eu não estou fazendo nada, vou tomar uma água até. E a ferramenta vai começar a gerar sozinho. E gerar bonito, né, gente? Fica bem bonito. E eu posso apresentar usando a ferramenta aqui mesmo. Igual funciona no Canva, em outras ferramentas aí. Posso mudar os textos, pedir para ele gerar de novo, inserir coisa nova e por aí vai. Eu posso também exportar isso aqui, tá? Então, eu posso vir aqui em exportar, no compartilhar, exportar, tanto para PDF quanto para PowerPoint, tá? Então, isso facilita bastante, tá, gente? São coisas que facilitam. O que eu tenho que sempre tomar cuidado? Validar, gente. Eu ter essa noção de que isso aqui não está pronto. Isso aqui foi criado a partir de uma pergunta que eu fiz, um prompt, um comando. E eu tenho que validar se esses conteúdos estão certos. Eu tenho que entender se isso aqui faz sentido para mim. Eu não sei. Vai atrás do teu orientador, vai atrás de alguém para te ajudar aí para validar tudo isso, tá?
para a gente finalizar, gente, né? Importante entender que não tem como fugir disso do nosso dia a dia aí. A gente vai incorporar isso cada vez mais no nosso dia a dia. A gente tem que repensar se os nossos formatos estão corretos de tudo que a gente faz, né? Se eu olhar para o TCC, será que realmente faz sentido a gente pedir um TCC escrito hoje em dia, né? Então, talvez tenha que mudar o produto, fazer outras coisas, abrir a cabeça nesse sentido. Eu, por exemplo, não uso mais trabalho escrito nas minhas aulas. Eu só uso vídeo, podcast, enfim, tanta coisa diferente aí para tentar fazer uma outra forma de avaliação. Eu tenho que aprender sobre engenharia de prompts, eu tenho que aprender a fazer as boas perguntas, isso é extremamente importante. Eu tenho que entender sobre regulação, sobre o uso supervisionado, eu tenho que entender que é importante nós, principalmente, termos o senso crítico e passar essa palavra, fazer as pessoas entenderem isso. Não posso atribuir características humanas, que a IA não é humana, a IA foi criada por nós, é um algoritmo, é um software, um programa, um modelo, como você quiser chamar. Não deixem de ser humano, né? Vocês são seres humanos e a gente precisa desenvolver as nossas habilidades sociais, a gente precisa desenvolver as nossas características humanas, é isso que diferencia nós de todo o resto. E qualquer uma dessas tecnologias só funciona se a gente tiver infraestrutura, recurso, formação e mobilização. Infraestrutura, se eu não tenho nem acesso à internet, não tem como usar. Se eu quero usar o ChatGPT Pro, eu não tenho como pagar, então eu não tenho recurso. Eu tenho que saber como que usa, porque nós estamos fazendo hoje aqui. E a mobilização é entender essa questão social que envolve tudo, né? Tanto nós como os professores, vocês como estudantes, nós como profissionais, a sociedade como alguém que consome isso. Então eu tenho que entender as famílias e alunos e etc. Todo mundo tem que entender a sua posição no meio disso e a necessidade de a gente repensar todo o resto. Todo esse material, gente, é baseado em várias referências, tá? Eu vou deixar meus contatos aí, depois eu vou passar esses slides para o professor Clóvis aí, ele já encaminha para vocês e qualquer dúvida, enfim, eu tenho mais 5 minutinhos aí e que eu já tenho que descer. Mas eu agradeço mais uma vez, espero que todo mundo tenha escutado, né? Fiquei meio ansioso aqui para saber se vocês estavam ouvindo ou não estavam ouvindo. Mas eu tentei ser bem breve, eu consigo ficar falando algumas horas sobre isso, gente, mas eu tentei ser bem breve aí para pelo menos trazer a palavra, né? Trazer a mensagem. Muito obrigado, Albino. Não foi ótimo. Eu sei que você tem aí outra palestra às 5 da tarde também, né? Então, tá nessa correria aí. Pessoal, alguma pergunta? Vocês já usaram essas ferramentas aí todas que ele falou? Algumas? Só o ChatGPT que você usou. Oi? Gemini também. Tá. Eu acho que assim, é importante essa fala do Albino, né, nesse contexto dessa disciplina, que a ideia não é não usar, né? A ideia é usar de uma forma que seja não apenas assim, de tirar proveito, mas no sentido de falar, olha, isso eu estou fazendo uso ético e eu estou usando no sentido de aumentar a minha produtividade. Né? Então, assim, aquela história, se você faz bem sem IA, você vai fazer melhor e mais rápido com a IA. Né? E aí, se a gente pensar assim, sei lá, há 30, 40 anos a gente já ouvia falar de pessoas que pagavam para fazer TCC. Sim. Né? E são pessoas que depois são maus profissionais. Então, quer dizer, não tem novidade disso, né? Você terceiriza o negócio, você vai ter que aprender depois. Então, tem muita gente formada em N faculdades, universidades, diferentes cursos, e o mercado está pedindo gente. E tem um monte de gente que não consegue entrar. Por quê? Porque não tem as habilidades técnicas e sociotécnicas, enfim, né? Habilidades outras desenvolvidas. Por quê? Porque passaram muito tempo, em vez de aprender, de fazer o trabalho certo, né? Que tem aí, de tentar enganar o sistema, como se fosse enganar, né? Uma autoenganação, né? Então, acho que é esse a grande questão, né? Então, falar... E o Albino tocou em duas palavras, assim, que eu acho muito, muito importantes. Regulação, transparência, né? E ética. Então,
tem tudo aí, a gente tem que desenvolver e, por óbvio, senso crítico, né? Então, assim, e entender o que as ferramentas fazem, como elas fazem, principalmente para a gente que é profissional da computação, né? Não só entender para usar, mas também para explicar isso para a sociedade, porque a sociedade precisa de um letramento sobre isso, né? Então a gente falava de letramento digital, né? Então agora, além do letramento digital, a gente tem o letramento em inteligência artificial, né? Então o Albino falou aqui de engenharia de prompt, né? Então, quer dizer, é uma outra coisa que a gente não via falar há alguns anos, né? Então é muito importante a gente pensar em tudo isso e entender, se eu peço, ele deu um exemplo perfeito, eu peço para ele gerar, ele vai gerar o que eu peço. Agora, ele não foi treinado para fazer texto científico, criar referência, criar coisa, ele vai juntar palavras, é correlação, né? A gente entende como essas coisas são programadas. Então, agora, a partir do momento que se eu monto uma base de texto, que eu dou referências, eu entrego, né, numa versão paga ali, uma coisa, ele vai gerar a partir daquilo, né? E aí eu, com a minha expertise, com o que eu já vi, eu vou analisar, vou referenciar. Então, se eu pego um corpus de uma análise, por exemplo, eu fiz entrevistas, fiz um monte de entrevistas, transcrevi essas entrevistas. Eu posso jogar esse corpus e pedir para ele fazer certas análises para mim, certas sínteses, certas coisas. Então, eu estou usando, e a gente já usa outros softwares, né, para fazer esse tipo de análise qualitativa, por exemplo. Então, é uma forma de ter uma ferramenta que me auxilia, me entrega algo que pode facilitar o meu trabalho, e aí eu, né, que tenho a inteligência efetiva, que tenho como ser humano, o senso crítico, vou olhar, vou melhorar, vou usar isso para ter insights, né, e muitas vezes, e ter pontos de partida. Então, a ideia é tirar proveito dessas ferramentas em prol do próprio conhecimento, do próprio crescimento pessoal e profissional, né? Então, acho que é essa a ideia. Vocês que estão indo para não só para mercado, né, que vocês podem usar isso de várias formas, né? Tem ferramentas que auxiliam na programação, né? Mas vocês podem agora especificamente, né, nessa atividade da disciplina de TCC, onde vocês têm que construir um relatório de pesquisa, que é o texto monográfico, né? Então que vocês façam isso. Eu vejo com muito bons olhos usar ferramentas que auxiliem, né? Sei lá, a gente pode pegar um outro exemplo, você vai fazer uma revisão sistemática de literatura, você tem N ferramentas que vão te auxiliar a estruturar uma revisão sistemática de literatura. Então, ótimo, você não precisa ficar fazendo ali tudo, né, de uma forma muito mais trabalhosa. Então, era essa a fala, né? Eu sei que o Albino é entusiasta e eu gosto de ouvi-lo falar. A gente se conheceu num evento científico, inclusive, né, Albino? E a gente ficou conversando depois. E, e aí de lá, né, que eu fui e acompanho um pouco, a gente se acompanha nas redes sociais, eu tive a ideia de convidá-lo para fazer essa fala aqui com vocês, porque consegue demonstrar muito mais coisa e acho que é bom também nesse momento da disciplina. É a última aula, né? Semana que vem a gente só tem aí mais algumas apresentações e encerramento da disciplina. Então, é o último conteúdo que faltava a gente conversar. E aí eu tive o prazer aí de trazer o Albino para vocês, para conhecê-los e tudo mais. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, meu amigo, e agradeço pro pessoal aí também, espero que vocês tenham gostado, e desejo que dê tudo certo no projeto, dos TCC deles, das pesquisas aí, e usem, né, gente, para favorecer, né, o professor Clóvis, como sempre, aí é muito ponderado e muito coerente nas suas falas, ele expõe que vocês devem usar, gente, que é sintetizando o que eu falei para vocês aqui, a gente tem que usar, mas a gente tem que ter essa questão de ser transparente, de ser ético, e se nós que somos as pessoas que sabem como isso funciona, não usamos dessa maneira, gente, quem que vai usar, entendeu? Então a gente precisa também se colocar nessa posição de falar sobre isso, de entender sobre isso e espalhar isso para as outras pessoas,
Porque senão, meus amigos, vai ter um monte de gente aí que só vai fazer confusão com isso e vai acreditar em coisas que não fazem sentido e fake news e enfim, né? Então, a gente tem que ter um uso bem ético e cuidado, e ter bastante cuidado com tudo isso, e nós somos responsáveis por isso. E vocês serão os profissionais que estarão aí no meio dessa loucura toda, porque eu vou estar, o Cláudio também vai estar, mas a gente vai vencer antes de vocês, se a vida aí caminhar corretamente. Então, tem que ter essa noção. Meu amigo, obrigado. Valeu demais, um grande abraço. Vou parar aqui a gravação e boa palestra aí hoje à noite. Obrigado. E conversamos. Conversamos. Vou colocar a skin palestrante aqui, botar o paletó e tudo mais. Valeu, Até tchau, mais, tchau. gente. Até mais, tchau.